É uma tendência das pessoas que estão na primeira morada, nós estamos na segunda. Então a gente já passou, graças a Deus. Mas eu queria que a gente refletisse, porque é algo muito sério da nossa sociedade, das nossas famílias, dos nossos filhos, né, dos nossos netos. Nós precisamos realmente estar muito atento a esse problema que o demônio está fazendo com a humanidade, trabalhando com a humanidade, que é a luxúria. Então ela é também um prazer. Vejam bem, assim como Deus quis que houvesse um prazer sensível incorporado à alimentação, ao nós comermos, para que o homem conservasse a vida, também quis dar um prazer especial aos atos sexuais para propagarem a espécie humana. Então vejam o que Deus projetou. Conforme Ele deu o alimento, Ele deu o prazer para que a gente comesse aquele alimento para alimentar o nosso corpo. E como Ele colocou em nós uma condição que que anjo nenhum tem, que é contribuir com Ele na obra da criação, Ele pega o homem e a mulher que vão se unir num ato sexual para procriarem, para gerar filhos eternos para Ele. Mas Ele aproveita para colocar uma satisfação, um prazer, para que aquele ato fosse completo. Então o ato sexual nosso, dos casais, é dentro desse contexto. Nós o fazemos por amor um ao outro e existe um prazer nisso. Mas também sempre tem que ter aquela ótica de gerar vida, tá? Dentro de cada condição. Não vamos entrar aqui nos aspectos particulares, tá? Só estamos explicando isso. O problema é que o demônio atrapalhou tudo isso por causa do prazer. Como nós temos a tendência para buscar prazer, ele aproveitou esse prazer e fez uma arruaça na vida humana, que chama-se luxúria. Portanto, esse prazer ele é lícito, para os casados, sempre que se une no matrimônio para um fim nobilíssimo para o qual foi instituído, a saber, a transmissão da vida. Fora isso, está rigorosamente proibido. E Deus assim colocou. Porque se nós entendermos qual foi o processo divino e o que isso gera, o sexo não poderia ser usado de uma outra maneira, apenas por prazer, e como hoje está aí no mundo. Então nós precisamos ter essa consciência para ensinar os outros. A nossa vivência já é assim, mas ensinar, para olhar, muito também para interceder, sabe? Porque hoje está uma maluquice, esse ato, Apesar dessa proibição, há em nós, então, principalmente a partir da puberdade e da adolescência, uma inclinação mais ou menos forte para experimentar esse prazer, mesmo fora do matrimônio legítimo. Essa inclinação desordenada, então, chama-se luxúria. Olha, veja bem, é uma inclinação desordenada na busca do prazer sexual. Isso é luxúria. E ela é condenada pelos 2 mandamentos do Decálogo: não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, Deus colocou isso como pecado, tá? Porque é mal, faz mal, está fora do plano dele. Não foi assim que ele quis. Não foi por isso que ele colocou um prazer no ato sexual. O prazer no ato sexual é dentro desse contexto, E o demônio e o mundo atrapalhou totalmente isso. Portanto, não são proibidos somente atos exteriores, mas também atos interiores consentidos. E aqui que vem a humanidade desgarrada. Representações de imaginação, pensamentos e desejos. Então a humanidade começou a fazer novelas, graças a Deus, acho que há 10, 15 anos que eu nunca mais vi isso. Porque você pega hoje, é só adultério, é só coisas que não fazem. Eu muito pouco hoje assisto filme, porque não tem como. Qualquer filme que você vai assistir tem cenas que, sabe, não te levam a nada, a pureza, a impureza. Quer dizer, então hoje está uma bagunça. Continuando. Quando alguém deliberadamente detém-se na imaginação, e toda hoje a mídia joga para isso, para que a gente tenha imaginação desses prazeres, sensuais e sexuais,
pensamentos desonestos, porque quando a gente começa a pensar em outras pessoas, ou maus desejos querendo e desejando, né? Os sentidos então ficam perturbados, gente. Olha o que o demônio fez, ele atrapalha a espiritualidade, porque aquilo não é como Deus projetou. E o que não é projetado causa em nós estamos vendo esses temas, né, da nossa mente, causa em nós essas bagunças. A gente fica bagunçado, né? Como a Alana Lídia estava comentando, aí nós temos esses conflitos dentro de nós. Por quê? Existe uma lei dentro da gente. Deus colocou a lei, olha, essa lei está lá, não adianta a gente falar, os 10 mandamentos estão gravados. Isso aqui é proibido, isso aqui é permitido. Então, quando a gente viola uma dessas leis, internamente, né, ou inconscientemente, a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas aí começam os problemas. Então é um problema sério isso aqui, né? Então os sentimentos ficam perturbados e os movimentos orgânicos que não se produzem são então o prelúdio de um ato contrário à própria pureza. Ou seja, a gente acaba caindo e fazendo coisas que não deveriam. Se, pois, quisermos evitar esses atos, é necessário, então, reprimir pensamentos e as representações perigosas da imaginação. Gente, a imaginação é um problema seríssimo. Nós estamos descontrolados psicologicamente, psiquicamente. A imaginação, quando Deus criou-nos, Ele nos fez de uma maneira que a gente sempre trabalhasse com a imaginação, sempre olhando para a dimensão da glória de Deus. A gente sempre imaginasse quando Ele é bom, quando Ele é perfeito, puro, santo. Essa é a ótica. Agora, a nossa imaginação, ela ficou totalmente, Santa Teresa diz que ela é como uma tramela, ou seja, como uma borboleta que fica indo de flor em flor, uma abelha que fica tentando pegar mel e tudo quanto é lado, e vai para lá e vai para cá e não está bom. Nós estamos descontrolados, nós temos que tomar muito cuidado com a imaginação. E hoje o mundo, ele está, nós vamos falar daqui a pouco isso aqui. Vamos lá, gravidades do pecado da luxúria. Quando se quer ou buscar diretamente um prazer mau, ou seja, voluptuoso, um prazer sensual, sexual, comete-se então um pecado mortal. É sério isso. De fato, é uma grave desordem pôr em perigo a conservação e a propagação da espécie humana. Com efeito, bom, não precisamos nem falar. Quantos casais, quantos namorados, quantos casos que acabam tendo esse prazer indevido, vem a gravidez e a consequência de uma gravidez indesejada é o aborto. Hoje o maior número de mortes no mundo é aborto. É aborto, gente. É a maior quantidade de mortes no mundo são os abortos. Por quê? Prática errada. Vai buscar o prazer, acontece aquilo que Deus quer, que é a concepção. Ali está um filho de Deus. Ali está uma alma criada. Deus acabou de criar do nada uma alma que vai ser retirada de uma barriga, né, de uma mãe, de uma maneira drástica, e vai matar um corpo, e uma almazinha tem que ir para o céu, como um anjinho, porque não teve culpa e foi privada de crescer a seu corpo. Um pai e uma mãe, um dia vai ter que prestar conta. É sério. Mas vejam, olha como o demônio é astuto. Como, eu não ia falar isso, mas acho que Deus está inspirando, tá? Como Jesus derrama o seu sangue em cada Eucaristia para nos salvar, o demônio arruma um jeito de derramar um sangue de um inocente para perturbar o reino de Deus. Porque qualquer aborto necessariamente tem que sair sangue, né? Então é sério isso. Os abortistas que se converteram, eles dizem isso. Que eles faziam isso, os abortos, né, nas clínicas, etc e tal, porque sentiam a necessidade de ver o sangue do inocente. Isso é o demônio. Então, e vem através da onde? Esse pecado. Então vejam como complicou tudo, né? Está tudo complicado. Bom, no que diz respeito à perfeição, né, não há nada no orgulho,
No que se diz respeito à perfeição, não há nada depois do orgulho maior obstáculo para o crescimento então espiritual do que o vício dessa impureza, tá? Sejam solitários ou cometidos com outras pessoas, essas faltas não tardem a produzir hábitos tirânicos que paralisam todo o impulso da nossa perfeição e inclinam a vontade para os prazeres mais grosseiros. Perde-se o gosto pela oração, pelas virtudes austeras, desaparecem as inspirações nobres e generosas, né? Depois o egoísmo apodera-se da alma, o amor pelos cônjuges, os pais, os amigos vai se enfraquecendo até o ponto de se extinguir por completo, resta somente o desejo, então, de gozar desse prazer, né, a qualquer custo, dos prazeres da carne, é uma verdadeira obsessão. Então a gente vê hoje aí quantos casamentos, quantas separações, quantos divórcios, como está hoje a humanidade, como está hoje os casais jovens que nem se casam mais, já começam a morar junto, né? Tudo desregulado, tudo dentro, fora do sacramento, do matrimônio, fora da bênção de Deus. Começa a namorar, já fica grávida, já não tem um planejamento, já tem que correr para morar junto, quer dizer, tudo por causa dessa busca de um prazer desordenado que não foi assim querido por Deus. E não é assim querido por Deus, né? O C aqui, o equilíbrio das faculdades é então rompido. O corpo e a sensualidade passam a comandar, a vontade torna-se escrava e da vergonhosa paixão. Em pouco tempo se revolta contra Deus, porque este proíbe de castigar esses prazeres ilícitos. Aí a gente vê então hoje essa turma da LGTB aí, né, dizendo Deus é injusto, porque na verdade a gente se ama, e o amor é tudo, e o amor é lindo, e o amor é perfeito, e o amor é possível, mas não foi assim. Deus não fez Adão, né, e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Eva e Adoa, né? Deus fez Adão e Eva e Adão. E é assim que tem que ser. Então vejam, as pessoas por causa desses prazeres, né, acabam se revoltando contra Deus, porque acha que tem a necessidade e tem a coisa de buscar o prazer e o prazer nesse amor, e se Deus fez assim, então Deus está errado. Olha só como está a humanidade, infelizmente, né? Remédios, então, contra a luxúria. Bacana isso aqui. Estamos terminando. Para resistir, então, à paixão tão perigosa e necessária, temos, então, a convicção profunda, fuga das ocasiões perigosas e a mortificação. Convicção profunda, gente. Tanto sobre a necessidade de lutar contra esse vício, como a possibilidade de vitórias. Eu vou resumir aqui, tá bom? Quais são as convicções profundas? O 1. Somos templos vivos da Santíssima Trindade. Se nós entendermos isso, que Deus mora em nós, nós não podemos praticar essas coisas, tá? E também somos membros de Jesus Cristo, ou seja, nós temos que entender que estamos incorporados ao corpo dele. Nós fazemos essas coisas contra o nosso corpo, estamos indo contra essa incorporação de Cristo, tá? Fuga das ocasiões é a máxima da espiritualidade. Gente, nós temos que fugir. Fugir de filmes, fugir da internet, fugir de todas as coisas que estão aí, tá bom? Mas eu vou rápido aqui, senão a gente não termina. Assim como leituras, visitas, encontros, espetáculos, né, perigosos, tal, nós temos que fugir desses momentos, né, momentos de coisa. A outra coisa é a mortificação. Nós precisamos realmente se mortificar, não querer, não desejar isso, né? Então eu não quero isso e tudo mais. Olha aqui o A. Devemos mortificar muito nossa visão, porque os olhares imprudentes incendeiam os maus desejos e arrastam a vontade. É por isso que nosso Senhor disse, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. E ainda ele fala, se o teu olho direito causa a queda, arranca longe de mim. Então é isso aí. Nós temos que ter essa mortificação, não querer, não desejar, fugir disso, né? O sentido do tato também é algo que a gente tem que sair, ou seja, às vezes muito contato, abraços, não sei o quê, às vezes leva também a gente, né, a ter aí alguma coisa desagradável. E também a imaginação e a memória que eu falei para vocês, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a imaginação e com a memória. E por fim, a oração. Gente, a oração é tudo. Para
para que nós tenhamos esses problemas, nós saímos desses problemas, tanto da gula como, né, dos problemas aqui que a gente acabou de ver. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que entender a nossa pequenez, nós temos que entender a nossa limitação e as nossas tendências. E clamar a Jesus, clamar a Ele. Na vida de sacramento, ou seja, sempre confissão, né? Caiu nisso, vai para a confissão. Sente muita gula, muito aí do desejo, confessa, não é vergonha. É um momento da gente realmente se purificar, né? Porque é fácil fazer, mas é difícil falar. Às vezes é difícil falar, principalmente para os nossos sacerdotes, né? Então, é algo assim que a gente tem que zelar. Confissão e vida sacramental. Ou seja, é a comunhão que é a força, é Jesus que é a força. É Ele que nos dá a força de vencer as nossas doenças espirituais. Então, 2 pontos para refletir, para resumir. Nós temos essa tendência ao prazer, né? Filáusia. Nós temos essa tendência ao egoísmo. Nós temos essa tendência de querer tudo para nós e ter um prazer nisso. Nós temos que combater isso. Mas só vamos vencer verdadeiramente e rapidamente se nós nos colocarmos em Jesus. Numa vida de oração, numa vida de intimidade, numa vida de entender essas tendências, de descobrir essas tendências, de não ter medo de trabalhar com essas tendências, porque essas tendências são libertadoras. Não adianta varrer o lixo e colocar debaixo do tapete, ele está lá. E fugir dessas ocasiões, né? E se controlar e pedir ajuda. Jesus, me ajude. Sem mim, nada podeis, nada é nada. E comigo, tudo se consegue. É o oposto. Então, sempre em Jesus. Com Jesus, a gente consegue tudo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, então, para rezarmos a nossa oração final.